aplicada no nosso discurso trivial, nessa nossa linguagem do dia a dia. Bom, vamos agora, chegamos aqui, acho que é a metade, né? Vamos falar agora sobre a antítese. Então, basta que a gente se refira aí à palavra inicialmente, vamos dividi-la. Antítese, antitese. Então é algo que talvez vem antes da tese, ou alguma coisa contra a tese. Então, vamos lá ver o que é isso, né? Então, a antítese, ela ocorre quando há a aproximação de palavras ou expressões que sejam opostas, né? Que sejam diferentes, que tenham sentido anti, contra. Uma tá aqui, a outra tá lá, mas elas são aproximadas, elas são unidas, né? Elas são conectadas em um determinado enunciado, exatamente para se falar desse 8 ou 80, né? Desse um que está tão aqui, desse outro que está tão lá, mas que estão tão juntos ao mesmo tempo. E aí partimos para um exemplo de um trecho de um texto de Rui Barbosa, onde disse: amigos ou inimigos estão a miúde em posições trocadas. Uns nos querem mal e fazem-nos bem, outros nos almejam o bem e nos trazem o mal. Então, o que ele quer dizer aqui? Que os outros estão, né, se a gente for olhar isso na miudeza, né, com minúcia, assim, com um poder de observação, a gente vai perceber que aquele que a gente acha que está muito próximo da gente, às vezes não vai nos fazer tão bem, enquanto aquele que a gente acredita que é a pessoa que deveria ficar longe, que nós entendemos como inimigo, é a pessoa que em algum momento da vida vai nos fazer algum tipo de bem, bem com M, que é o contrário de mal com L, né? São pessoas que não nos trazem o mal. Então é isso que ele diz, ó, os dois estão ali sem a gente perceber a miúde em posições trocadas. Uns nos querem mal e fazem-nos bem, outros nos almejam o bem, olha o bem aí, e nos trazem o mal, bem e mal, mal com L, né? Bom, então a antítese é fácil, só você ver duas coisas totalmente opostas que estão juntas naquele momento para criar um outro sentido, né? Para criar, trazer uma mensagem para a gente, é a antítese. Bom, temos aí uma outra figura que recebe dois nomes, né? Assim como contiguidade ao mesmo nome de metonímia, temos aí a prosopopeia, que também pode ser chamada de personificação, né? Prosopopeia a gente já deve ter ouvido muito no ensino fundamental, aquele nome, gente, que nome estranho, que nome diferente, que nome grande, que palavra difícil, chata de ser falada, né? Mas se a gente pensar no outro termo, que é a personificação, talvez seja mais fácil de a gente se lembrar, né? Personificação. Personificação, olha, eu trabalho com marketing, né? Eu tenho a minha persona da empresa, eu sei quem é exatamente o meu público, de uma forma traçada, de maneira bem mais refinada, eu tenho minha persona. Persona tem a ver com o quê? Com pessoa, né? Então, o que é personificar? A gente colocar aquilo como pessoa, né? Seu avatar ser uma pessoa. As empresas terem suas personificações que conversam com o público na forma de pessoas, humanizarem a sua comunicação, é isso, né? A prosopopeia ou a personificação é mais ou menos essa humanização que a gente atribui a, digamos, seres ou outros entes que não são seres humanos, né? Mas que a eles são atribuídos esses traços, sentimentos ou outras características que são próprias dos seres humanos. O marketing faz isso bastante, né? As marcas hoje utilizam-se dessa estrutura de humanização para que as pessoas se identifiquem muito mais com as marcas, né? Elas trazem elementos, a própria conversa dos avatares, né? Que ao invés de serem somente marcas, acho que esse é um exemplo riquíssimo, por isso trago para vocês aqui. Ao invés de as marcas terem apenas uma identidade visual e serem aquela coisa abstrata, né? As empresas grandes, principalmente, se constituem por meio desses avatares, por meio de pessoas, né, que podem ser animadas ou não, ou podem ser feitas ali por meio de uma boneca, de uma menina, né? Vejam que também a maioria dos avatares é de mulheres, né? Porque a mulher tem uma maior identificação, a mulher conversa mais, a mulher tem mais sentimento, né? A mulher gera filhos, então a comunicação é mais humanizada nesse sentido. Quando o
avatar ou a persona da marca do Magazine Luiza, por exemplo, que é a Lu, conversa com as pessoas, vejam, ela tem até uma forma mais sumarizada de falar o seu nome. Ela não é a Luiza, ela é a Lu. Ela tem até um apelido, né? Ela tem uma conversa com as pessoas nas redes sociais, ela xinga quando ela recebe mensagens de homens se atrevendo com ela, né? Ou quando pessoas são indelicadas com ela reage. Então, essa é a questão da identificação. A prosopopeia faz isso, né? Quando a gente coloca essa figura de linguagem exatamente para humanizar quem não é humanizado, para trazer essas características, né? Então é a bonequinha do banco que hoje já tem uma voz, então a gente não vê só como o banco, aquela coisa fechada que vai recolher meu dinheiro, que eu vou ter que pagar conta, que vou ter que enfrentar fila, né? Tem uma estrutura muito mais humanizada em volta. Então vamos lá, quando você atribui movimento ou fala, um sentimento, qualquer ação, enfim, né? Quando você promove essa humanização que eu acabei de explicar aqui para seres que são inanimados ou que nem existem, né? São imaginários, você então trabalha a prosopopeia, que eu acho bem legal essa figura de linguagem também. Nos contos para crianças, né? Nas revistas em quadrinhos, essa figura de linguagem é extremamente utilizada. Então vamos lá, um trecho de uma obra de Mário Quintana, onde ele fala: esses parênteses aí com as reticências significa que o enunciado era maior, né? Havia ali outras sentenças, outros períodos, imagino eu, mas que ele foi compactado aqui apenas porque o que nos interessa é esse trecho que eu leio para vocês agora. O peixinho silencioso e levemente melancólico. Então veja, a melancolia é um sentimento humano, né? Mas quando você atribui o sentimento humano a um animal, vou dizer assim, né? Que é o peixe, então você trabalha uma figura de linguagem, você personifica esse animal, né? Você personifica o peixe, que você traz uma característica que ele, digamos, em tese ou em princípio, já falei sobre isso em outra aula, ele não teria, né? Outro exemplo aí de Raul Bopp: os rios vão carregando as queixas do caminho. Olha que profundo isso. Por isso que eu digo, quando a gente trabalha figuras de linguagem, a gente tem que ter um mínimo nível de profundidade, de abstração, de complexidade para poder utilizar-se de tais figuras, tá? Então, os rios vão carregando as queixas do caminho. O rio não é uma figura humana, né? Ele é algo, não é também imaginário, mas é um ente, algo inanimado, assim, ele é parte da natureza, né? E aí eles vão carregando o quê? Eles vão carregando as águas, né? É próprio do rio, né? Vai levando pela correnteza, mas ele vai carregando as queixas do caminho. Quantas pessoas no dia a dia não escrevem assim, né? Nos seus textos? Quantas pessoas às vezes falam, né? Eu carrego o mundo nos meus ombros. Você não carrega o mundo nos seus ombros, né? Mas as pessoas que falam isso, por exemplo, tem muito a história de Cristo registrada, né? Que quanto mais religioso você é, mais você conhece essa história, que ele carrega a cruz nas costas, e quantas pessoas se identificam e falam isso, né? E fazem essa comparação, às vezes fazem analogia e utilizam aí tantas figuras de linguagem, talvez até a metonímia, mas então ele não carrega as queixas, né? Ele carrega as águas, né? A sua fluência normal. E por fim, o trecho de Clarice Lispector: fiquem atentos a essa escritora, pode ser que algo na prova sobre ela caia também. Um frio inteligente percorria o jardim. Ela é muito boa, né? Ela tem contos, tem crônicas, tem histórias, tem uma série de livros, tem livros especiais, com capas especiais, vale a pena conhecer mais sobre ela. Mas um frio inteligente, o que ela queria dizer aqui? Enfim, entre tantas coisas, eu posso interpretar que o jardim precisava daquele frescor naquele momento, né? Precisava do vento naquele momento, por isso é um frio inteligente, porque veio no momento adequado. Um frio inteligente percorria o jardim. Pronto, temos aí a prosopopeia, já também dei uma aula de marketing junto, e seguimos aí para falar do eufemismo. Por que você, professora, destacou as duas letras aí, eu, colocou-as em vermelho? Porque às vezes é importante sabermos qual é a etimologia, a origem das palavras, porque isso pode nos ajudar a entender o que palavras
de início estranhas podem querer significar, né? Então lembram-se que lá na aula de vícios de linguagem eu falei sobre o barbarismo e expliquei que barbarismo vem da barbárie, né? Que é quando alguém cometia alguma atitude que é totalmente contra as normas vigentes. É a mesma coisa aqui, né? O eufemismo tem um significado, e aí se a gente for buscar a origem da palavra, eufemismo é uma palavra de origem grega, né? Onde o eu aí vai querer significar diferente de cacofonia, que é outro vício de linguagem que eu falei lá nessa aula, né, que é aquilo que destoa sonoramente, que fala e é estranho, então ele acaba sendo um vício de linguagem porque é desagradável, né, a nossa sonoridade aos nossos ouvidos. O eufemismo é bem o contrário, assim, da cacofonia, porque o eu, que é um termo que deriva aí do grego, ele vai significar belo, né, e esse feme de femismo significa falar. Então, o que é eufemismo? É um falar belo. Então, ele é completamente o contrário de cacofonia, tá? A cacofonia é algo desagradável, enquanto eu, vamos lá lembrar de novo, é aquele falar belo. O que é caligrafia? É o escrever belo, né? Cali é bonito. Caligrafia, escrever belo. Por isso que eu não posso falar que eu tenho uma caligrafia bonita, porque cali já significa belo, né? Alter de alternativa já significa outro. E eufemismo já significa por si só falar bem. Pronto. Se a gente sabe isso, como vocês vão aprender agora, nunca mais vão se esquecer, se alguém pedir que vocês conceituem aí ou achem a resposta certa que conceitua eufemismo, vocês já vão saber, é falar bem, né? Então, bom, ela vem do grego, aí belo e bonito, como eu já falei, diferente desse vício de linguagem também, que eu já fiz referência, e ela vai ocorrer quando um determinado enunciado vai atenuar uma verdade que até então é difícil de ser ouvida, é difícil de ser vivida, é difícil de ser sentida, é difícil de ser pensada. E o eufemismo, na maior parte das vezes, está ligado à atenuação de fatos que têm relação com a morte. Então, é sempre algo ligado com uma dor muito grande, dor essa, né, real, cuja ideia é torná-la mais fácil, né, de ser levada, de ser sentida, de você conviver com. Então, vamos lá. E aí, a gente pode fazer uma outra referência também, né? Do mesmo jeito que eu falei do eufemismo, que é diferente da cacofonia, ele também é diferente da hipérbole, que imagino que falaremos sobre ele, falaremos sim daqui a pouquinho, né? Então, por isso que eu não vou fazer menção agora a essa outra figura de linguagem, para vocês não se confundirem, mas enfim, ele vai se opor à hipérbole, né? Que a ideia é exatamente aumentar alguma coisa para reforçar uma mensagem. Aqui não, porque o conteúdo da mensagem já é algo muito forte, então ele busca abrandar, atenuar, né? Não vou falar daquele jeito. Lembra-se do gato subiu no telhado? É exatamente isso. Aliás, o gato subiu no telhado é um eufemismo, tá? Mas vamos aqui aos nossos exemplos. E pela paz derradeira, que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. É um trecho aí de um texto de Chico Buarque, onde ele trabalha a paz derradeira no lugar da morte, né? E pela morte que vai vir, Deus lhe pague. Não, então ele não vai dar esse nome, ele vai abrandar, ele vai atenuar, ele vai tornar mais suave esse trecho. E pela paz derradeira, mas paz derradeira significa morte. Assim como no exemplo abaixo, ele passou dessa para melhor. Quantas pessoas falam isso, né? Claro que isso aí é uma conversa mais informal, né? Porque você não fala isso com a pessoa que perdeu uma pessoa querida, uma pessoa próxima, né? Você não fala com alguém do lado dessa pessoa que a pessoa passou dessa para melhor, né? Às vezes até a gente ouve as pessoas nesses discursos ocorridos em velório, ou igrejas, por exemplo, quando você tem contato com aquela pessoa, você fala assim, mas ele está num lugar muito melhor, né? Ele está olhando por você, ele está rezando por você, está cuidando de você, né? Ele te deseja o bem, ele quer que você fique bem, ele não quer que você chore. Isso aí é mais ou menos um discurso eufemista, né? Quando você tenta atenuar essa situação que é irremediável, né? Porque a morte é irremediável.
E aí o gato subindo no telhado fica como terceiro exemplo aqui, que não está no slide, mas que fica para vocês nunca se esquecerem do que é o eufemismo, certo? Seguimos aqui para uma outra figura que imagino que muitos de vocês, se fizeram em algum trabalho talvez científico, ou fizeram um mestrado, ou fizeram um curso mais lato sensu, ou seja, com um cunho mais acadêmico, devem ter ouvido falar bastante sobre isso, né? E outros tantos que não fizeram, talvez conheçam esse termo também, que é o chamado paradoxo. O que é o paradoxo? Eu, na minha linguagem do dia a dia, eu costumo utilizar muito, né? Porque eu sou docente, sou uma pesquisadora, trabalho muito com leitura de textos científicos e os paradoxos eles aparecem a todo o tempo. É sempre quando você fala de duas coisas que seriam em tese, ou seja, em princípio absolutamente opostas, mas elas aparecem junto com uma criação absoluta e absurda de significado, né? A todo tempo você fala, meu Deus, é tão isso, olha, que tá aqui nesse canto, mas também é tão isso, né? Olha que loucura, né? E aí muita gente fala isso no seu discurso do dia a dia, olha, isso é paradoxal, olha como isso é um paradoxo, né? Uma coisa que é tão esquerda e a outra que é tão direita, eu estou citando as duas ao mesmo tempo para falar de uma outra coisa. Como pode? Duas coisas tão longínquas, tão opostas, tão diferentes, né? Tão distintas estarem aqui como objeto de um mesmo discurso. Então o paradoxo é isso, né? Não só aí ocorre na aproximação de palavras que têm sentidos diferentes, mas também de ideias que são totalmente contraditórias, referindo-se a um termo só. Então, é uma verdade enunciada com aparência de mentira e trago um trecho de Camões para utilizar de exemplo para vocês. Olha, esse aí tá até na música do Renato Russo, né? Aliás, isso cai muito em exercício de ensino fundamental, me lembrei porque acabei de ver aqui dos anos finais, né? 8º ano, 9º anos, cai também no Enem, essa música, que eu tô falando de música porque é um trecho de Camões, mas que depois virou uma música do Renato Russo, né? Aí nos anos 90. Final dos anos 80 para anos 90, porque ele faleceu ali bem nos anos 90. Mas enfim, amor é fogo. Aí como você pode pensar assim, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Na verdade, além do trecho grifado, tudo isso aí é um paradoxo, né? Porque como que é fogo que arde sem se ver, né? Como que é uma ferida que dói e você não sente? Então você fala, poxa, é uma ferida, né? Então é uma ferida, é algo aberto, é algo que então deve verter sangue, então deve doer. Quanto? A gente não sabe, mínimo, muito, mas que arde, né? Que dói, mas não se sente. Olha que coisa paradoxal, né? Então é isso, coisas extremamente opostas que estão ligadas em um mesmo trecho. E isso não é só em poesias, não, volto a dizer. Às vezes em teorias que você lê, você se pega falando de duas teorias, né, que têm vertentes distintas, que partem de correntes diferenciadas, mas que elas vão estar junto explicando uma outra coisa em um determinado momento. Bom, agora sim a gente traz a hipérbole, né? E aí vamos lá, a origem da palavra, lembrem-se de hiper. Hiper quer dizer o quê? Nossa, fiquei hiper, mega, ultra, né? Assim que os jovens falam hoje. Fiquei mega, hiper, ultra feliz com tal situação, né? Vou ali no hipermercado. O que é um hipermercado? É algo que tem muito mais produtos que um supermercado, do que um mercado, do que um mercadinho, do que uma venda, do que uma padaria, né? Ele é hiper, ele é muito grande. Hiperventilei, né? Hipertensão. Então, só para vocês entenderem aí que esse radical, esse prefixo, ele é importante para ser entendido e para te ajudar a elucidar aí as suas dúvidas. Então, a hipérbole. O que ocorre na hipérbole? Eu faço isso muito no meu dia a dia, né? Sou uma pessoa muito intensa, muito emocional e vez por outra no meu discurso, na língua falada, principalmente 95% das vezes, eu busco exagerar alguma coisa quando eu quero me fazer entendida, né? Seja com amigos, seja na família, às vezes com os amigos numa brincadeira, mas depois eu explico exatamente o que eu quis dizer e qual é a realidade. Mas eu costumo falar isso muito, né? Eu acho que isso também pode ser coisa de jornalista.
que trabalha a manchete, né, chama a atenção das pessoas para depois entrar com o conteúdo. Então a ideia da hipérbole é essa, você exagerar em uma mensagem a fim de que aquilo que você quer que seja entendido daquela forma intensa, com intensidade, né? Por isso é hiper, diferente do eufemismo que busca abrandar. Então olha lá, rios te correrão dos olhos se chorares. Meu Deus, se eu chorar e eu verter, né, cair uma lágrima, talvez cairia uma, duas. Se eu chorar muito, né, cairiam muitas lágrimas, mas não rios. E aí a ideia aqui do Olavo Bilac é dizer que é muita intensidade, né, que é muita emoção. No caso de baixo, a mesma coisa. E aí o caso do exemplo abaixo, a gente faz todo dia, né? Principalmente agora, nesses dias que está fazendo muito calor aqui em Belo Horizonte, temos um exemplo. Então aí, ó, está calor, os jogadores estão morrendo de sede no campo, né? Pode ser que em algum caso haja literalmente um processo de desidratação e que essa pessoa esteja próxima de um colapso, mas na maior parte das vezes, quando alguém diz que está morrendo de sede, é porque ela está com muita sede, né? Ela precisa tomar um líquido, eu estou morrendo de fome, preciso comer. Nossa, eu tô morrendo de vontade de te ver, você tá com muita saudade, né? Namora online, quer ver essa pessoa, nossa, tem muito tempo que eu não te vejo, tô morrendo de vontade de te ver, tô morrendo de vontade de apertar sua bochecha, quando é com uma criança. Na verdade, você não vai fazer isso e nem vai morrer por isso, né? Então é o exagero da mensagem, né? Nossa, fiquei aqui horrores, né? Fiquei muito tempo aqui te esperando, fiquei aqui horrores, que nem é o caso, mas a ideia é intensificar uma mensagem para que o outro entenda com que nível de intensidade você sentiu aquilo. Bom, aí chegamos à ironia, já estamos mais próximos do final. A ironia a gente usa toda hora, né? Quando você quer falar uma coisa querendo dizer outra. E aí é que eu digo, crianças hoje também são bastante irônicas, usam isso como recurso para conversa do dia a dia nas redes sociais. Então é uma geração nova que vai trabalhar bastante essa figura de linguagem aí. Então, no contexto, vejamos o slide, pela entonação a gente percebe que é ironia, né? Então não é só no texto escrito. Eu acho que a ironia talvez exista tão mais na nossa linguagem do dia a dia. Quando alguém te diz alguma coisa, você fala, isso foi ironia? Isso foi uma brincadeira? Você falou isso, mas você falou isso com sarcasmo ou foi de verdade, né? Porque eu não entendi, você é muito brincalhão, então às vezes você fala sorrindo, eu não entendi se era real ou se era sarcasmo ou se era ironia. Então é isso, é quando uma pessoa diz uma coisa, meu cabelo me atrapalhando aqui, querendo dizer outra, né? Trabalhando aí a contradição de termos, sugerindo o contrário do que o denotativo apresenta, né? E que você acha estranho para aquele momento ou para aquela intenção. Que intenção é essa? Depreciar, né? Ou ser sarcástico, como já falei. Então, bom, aí temos um trecho de Mário de Andrade, em seguida um de Machado de Assis, onde no primeiro do Mário de Andrade ele diz: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, né? Então, quando ele escreve isso, veja que ele elogia ela todo o tempo, mas na verdade não é isso que ele acha, né? Ali quando ele fala burra como uma porta e logo depois fala um amor, absoluta ironia, né? Ele fala com sarcasmo. Então, ó, vejam, ela tem traços que ele considera bacanas, né? Ela é uma menina que vem de uma família tradicional, não sabemos se conservadora, é uma pessoa que é bem cuidada no trato do dia a dia, e aí logo ele diz que ela é um amor, mas ela é muito burra, né? Aquilo que no dia a dia a gente falaria assim, ele é bonitinho, né? Mas é burro, é mais ou menos saindo ali de Mário de Andrade, da semana de 22 e vindo para o nosso contexto, é mais ou menos isso, né? Você fala assim, meu Deus, olha, tem músculos, mas é burro como uma porta, que nem uma porta, igual uma porta. É mais ou menos isso. E ali, num outro trecho de Machado, ele faz mais ou menos a mesma coisa ao dizer: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos, né? Eu acho que, se não estou enganada, esse é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas,
que eu tenho inclusive esse livro aqui em casa, mas não está neste quarto, está em outro escritório. Mas o que ele diz, principalmente nos trechos grifados, é que Marcela o amou, né? E aí logo depois ele fala, durante 15 meses. Então vamos transformar isso 1 ano e 3 meses. Então ele não a amou por 1 ano e 3 meses, né? Porque logo depois que ele fala 15 meses, ele menciona o 11 contos de réis. Então vejam, ela era uma prostituta. Então ele pagava ela para que ela ficasse com ele. Então ela ficou com ele realmente como se fosse um trabalho, né? Ela entregou o seu corpo, em troca ele lhe pagou um valor, aqui no caso mencionados 11 contos de réis, e ela fez o que ela precisaria fazer, o que foi o combinado entre eles, né? E aí ele diz com ironia, né? Porque no fundo ele sabia quem ela era como trabalhadora, né? Como prostituta. Marcela amou-me, ó, não gosto de fazer isso, mas fazendo só para vocês entenderem, entre aspas, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então veja, ela cobrou dele, né? Não foi nada menos nem nada mais que isso, foi um trabalho. Então aqui o texto é absolutamente carregado de ironia, tá? Entramos aí no pleonasmo e aí vejam que no título do slide eu escrevi só pleonasmo, tá? Na outra aula de vícios de linguagem, ele consta lá como pleonasmo vicioso ou redundância. Então vejam, lá ele é um problema, porque lá são os casos em que a gente faz sem propósito, a gente faz achando que a repetição é correta quando não está. Então aquele pleonasmo lá da aula de vícios de linguagem é o errado, é a redundância. Aqui não. Aqui essa redundância é propositada e não proposital. Ela é propositada porque ela tem um efeito, né? A ideia de você repetir um determinado termo tem um motivo, né? Tem uma finalidade, tem um objetivo. Vejamos quais são eles. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos que eu quis ver de perto, quanto em visão com os da saudade via. Trecho de obra de Alberto de Oliveira. Então, quando com os olhos eu quis ver, alguém pode falar, mas com os olhos você ia fazer o quê? Sim, mas a ideia era reforçar, né? Então, isso é um pleonasmo, isso não é um pleonasmo vicioso, ele fez com uma finalidade, né? Exemplo de baixo, de Gonçalves Dias, morrerás morte vil na mão de um forte. Claro que eu sei que você só poderá morrer se for por meio da morte, né? Mas ali a ideia é intensificar. Frase de baixo, trecho da obra de Fernando Pessoa, ó mar salgado, ai meu Deus, água doce, né? Tá no rio. A gente já sabe que no mar é água salgada, então quando você fala mar salgado, isso é subir para cima. Não, mas ele tem uma intenção, né? Ó mar salgado, tanto que ele repete depois a palavra sal, né? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Lágrima, né? Nós sabemos que ela tem um gosto salgado, então ele reforça isso 3 vezes. Ó mar salgado. Ele reforça já a primeira quando ele repete o salgado, repete quando fala quanto do teu sal, e repete quando ele fala são lágrimas de Portugal, né? Especial isso, sensacional. O ó, só pra gente fazer um desmembramento aí desse trecho, tá? Que na verdade, vamos ver? É uma grande oração, porque tem um verbo. Então esse ó, tipo meu senhor, minha senhora, querida, todos esses são vocativos, tá? Nem incluir o vocativo nos termos da oração, porque o ó, apesar de ser usado dentro de uma oração, ele não é considerado um termo, tá? Mas então, temos aí um vocativo, ó, quem? Falando para mar salgado, que é aqui uma apóstrofe. No teu sal são lágrimas de Portugal. Então veja que dentro do pleonasmo, nesse enunciado maior, nós temos outras figuras de linguagem aparecendo, por isso eu destaquei e as desmembrei para que vocês vissem. Teu sal são lágrimas de Portugal, né? Então aí ele faz ali uma associação, né? Teu sal são lágrimas, olha, ele faz uma associação do salgar, do sal, do produto sal e das lágrimas. Ele faz uma associação e na metonímia ele faz uma troca, né? Ele faz a troca do sal pelas lágrimas. Então vejam, é diferente. Num caso é a contiguidade, que é o caso da metonímia, e no caso da associação, da analogia, temos aí
a metáfora. Então é legal que nesse exemplo a gente conseguiu pegar aí no enunciado só várias outras figuras de linguagem. Bom, vamos para as 3 últimas, e agora eu falo da elipse. Elipse também, que é legal a gente ir lá para a etimologia dessa palavra, né? O que significa elipse? Esse termo vem de onde? É também, assim como vários outros, um termo grego, tá? Elipse significa, vocês devem se lembrar disso do ensino fundamental, né? É quando alguma coisa foi sugada, é um defeito, é uma falha, é alguma coisa que não está ali presente, tá? Então lembrem-se disso. Então, o que é elipse no contexto da língua portuguesa? A gente poderia usar a palavra elipse. Houve uma elipse na minha vida, houve uma falha, né? No momento em que eu tomei uma decisão errada, né? Aquele foi um momento de elipse na minha vida. Você pode falar isso. Se outra pessoa entender, ótimo, né? Seu vocabulário é riquíssimo nesse sentido, que legal. Mas na língua portuguesa ela ocorre quando você esconde, né? Quando você omite um termo ou uma oração que a gente poderia identificar ou subentender num determinado enunciado. Então, olha só, como que essa elipse pode ocorrer, né? Essa falha, essa supressão, ela pode ocorrer por meio aí da retirada de conjunções, de verbos, de preposições ou até de pronomes, e ela é um recurso poderoso de dinamismo, né? Quando você retira, você deixa a frase mais acelerada, mais rápida, mais facilmente compreensível e vai deixar o texto mais limpo e talvez mais coeso. Então, vamos lá ver? Exemplo aí, veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. O que não veio aí? O que foi omitido aí? O pronome ela. Quem que veio sem pinturas? Ela, né? A gente vai dizer aí que é ela por causa da palavra vestido, mas enfim, cada pessoa se traveste do que quer, né? Mas entendendo aí que seria ela, por causa da informação das sandálias e do vestido, entendemos que houve uma supressão, uma retirada, uma omissão de um pronome, no caso ela, porque ela veio sem pinturas, né, com o vestido leve e as sandálias coloridas, e também da preposição de, olha lá, eu deveria ter escrito assim, ela veio sem pinturas, ela veio em vestido leve, ela também veio de sandálias coloridas, poderia até repetir o ela, né, se quisesse. Se não quisesse, ela veio sem pinturas, em vestido leve, de sandálias coloridas, né? Mas vejam que eu coloquei a preposição anterior e não coloquei o de. Por isso que eles dizem que esse é um recurso poderoso de concisão e dinamismo, porque vai deixar a frase mais compacta, tá? A frase, a oração, o período mais compactos. No exemplo de baixo, na sala, poucos alunos. E isso aqui, principalmente no texto escrito, tá? Quando você quer enfatizar alguma coisa. Na sala, poucos alunos, muito calor. Eu poderia falar, fazia muito calor, então eu retiraria o fazia, o verbo. Aqui eu retirei o quê? Retirei o havia, o verbo, tá? Na sala havia poucos alunos. Mas se quiser deixar essa frase mais dinâmica, na sala, poucos alunos. Vejam que é uma frase mais manchetada, né? Mais recortada mesmo. Bom, a nossa penúltima aqui, que pode cair na prova, tanto com o nome de gradação quanto com o nome de clímax, é a figura de linguagem que ocorre quando você também busca, por meio das palavras, criar um sentido crescente ou um sentido decrescente para uma determinada situação. E aí, para isso, você vai utilizando-se de palavras que vão buscar intensificar essa mesma ideia, tá? Mas vejam que ela é diferente da hipérbole. A hipérbole eu falo uma palavra só. Aqui eu usaria várias para intensificar uma ideia, seja para cima, atingindo o clímax, ou no sentido decrescente, trazer do maior para o menor, do macro para o micro. E aí ela é essa situação decrescente, aí está escrito no slide, ela poderia ser chamada de anticlímax. Bom, vamos para um exemplo. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo passo. Então dá uma ideia também de movimento, de alguém que percorreu um caminho, de alguém que provavelmente percorreu um longo caminho, de alguém que passou por vários lugares, né? Por lugares diferentes, que tenhamos aí um trecho de Castro Alves. Então, aqui, além, mais longe, olha, a ideia é intensificar, né? Então, se ele começou pelo micro, esse aqui tem um sentido crescente, né? De clímax.
E se for decrescente, já sabemos que temos um anticlímax. Vamos dar mais um exemplo de uma gradação crescente que começa do menor para o maior. A criança resmungou, chorou, gritou, berrou. Então, olha, a ideia, na conversa do dia a dia a gente fala isso. Não, você, mas no telefone, a criança ficou bonitinha, ela passou bem. Não, olha, ela resmungou, ela chorou, ela gritou, ela berrou, ela esperneou, tá? Pronto, temos aí uma figura de linguagem descrita que pode ter sido parte da vida de vocês aí. Para quem é pai já, ou para quem tem um irmão pequeno, ou para quem já vivenciou essa situação. E na ordem decrescente, ela vem de onde? De trás para frente, né? De cima para baixo. Olha, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terras, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Então veja, ela era terra num momento, depois de terra, que é algo mais sólido, que a gente pega, mas é mais palpável, ela virou cinza. Da cinza ela virou algo mais fino ainda, que é pó. Do pó ela virou sombra, e da sombra ela é nada. Então vejam como ela é decrescente, ela é anticlímax, ela vem de trás para frente, de cima para baixo, do macro para o micro, do maior para o menor. Esse é um exemplo de Gregório de Matos. E a gente finaliza com a aliteração ou assonância. E esse aqui estudem, porque eu acredito com 80% de certeza que pode cair, certo? A aliteração é quando você tem a repetição sonora, né, de fonemas consonantais. Na verdade, você vai vê-lo. Se a pessoa falar, você vai ouvir, e se ela escrever, você vai ver. Então, é muito fácil, tá? A literação é quando você tem a repetição dos fonemas consonantais, então de fonemas. Lembram-se que nas aulas de fonemas a gente vai falar sobre essa estrutura fônica, né, que está ligada ao nosso aparelho auditivo, ao que a gente ouve, ao que a gente escuta, muito então a língua sonora, ao que a gente traz para fora, ao que a gente pronuncia. E que a assonância, por sua vez, está ligada também à repetição de fonemas, só que relacionados às vogais. São quando várias vogais se repetem para trazer um determinado sentido para o que você quer escrever. Isso ocorre muito em poemas, e é o que a gente vai ver nos exemplos aí agora. Vamos primeiro aos exemplos de aliteração. Lembrando, a aliteração é quando há uma repetição de fonemas consonantais. Então, é quando há uma repetição de consoantes, certo? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Do poeta aí Cruz Souza, que eu estudo bastante, inclusive. E aí nós temos a repetição de quê? Da consoante V, né? A ideia é essa mesmo, vó, vu, vô, vé, é repetir, é ficar difícil, é redundar na consoante para trazer um determinado tom para aquela poesia. Aqui no caso temos uma poesia, né? Toda gente homenageia Januária na janela. Vejam que a questão é sonora, ligada aos fonemas, porque gente, aí no exemplo de baixo, já no trecho de um texto de Chico Buarque, gente se escreve com G, homenageia se escreve com G, Januária, por sua vez, e janela se grafam com J, né? Mas o som é o mesmo. Então, quando a gente fala, toda gente homenageia Januária na janela, tá? Não tá errado. A ideia é, por meio de criar uma repetição que tenha um propósito, tá? Agora vamos aos exemplos de assonância. Assonância, que é a repetição de fonemas vocálicos. Então, haverá vogais a serem repetidas nesse contexto com um objetivo. Vamos ao exemplo. A minha alma, aqui na verdade um trecho de uma música do Rapa, né? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, né? Então veja que ele, inclusive nesse momento, quando ele fala para a cara, ele já fala com essa cadência, né? Para repetir de propósito. Pois passa em vós, não é passa em medo, e aí ele repete a palavra medo, né?
Então, muito fácil. Se cair, é só a gente decorar mesmo. Ó, tudo tem a ver com o som, mas a aliteração é repetição de consoante, enquanto a assonância é repetição de vogal. Lendo os exemplos, não tem como vocês errarem, certo? E a gente fica por aqui nessa aula longa, mas acho eu muito gostosa. Gosto de falar sobre figuras de linguagem. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso.